Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 8 de maio de 2017. Geraldo Luiz conta como a paternidade o fez perdoar o pai que o desamparou na infância. Lola, estou indo comprar um cigarro e já volto. Essas foram as últimas palavras que o pequeno Geraldo Luiz, então com 4 anos, ouviu antes do pai, também Geraldo, sair pela porta de casa, em um 24 de dezembro, e nunca mais voltar. Lola é o apelido de B. Olga, a mãe do apresentador dos programas Domingo Show aos domingos, das 11 horas às 15h30, que desde 2014 já ficou mais de 6.000 minutos na liderança, e Geraldo Brasil toda sexta, das 22h30 às 23h30. Ambos na Record TV. A vida correu e o animador assumiu o papel de chefe de família até que a união de 14 anos com a mãe de seu filho único, Mirella Maltepe, chegou ao fim. João Pedro, herdeiro do casal, passou um curto período com ela após a separação, mas aos 8 anos, foi morar com o pai. A partir daí começa uma história de amor, superação e descobertas que Geraldo conta na entrevista. Porém, não sem retomar a relação com o próprio pai para justificar o resistente e afetuoso vínculo com o filho. Você sonhava em ser pai? Desde os 17 anos, pois foi quando conheci pais carinhosos com seus filhos. Quando via um pai beijando a cabeça do filho, me machucava muito. Por que isso acontecia? Porque o meu pai abandonou a minha mãe quando eu tinha 4 anos, no dia 24 de dezembro. Depois, descobrimos que ele formou outra família. Então, entrei em processo de ódio contra ele. Me perguntava por que tinha feito aquilo, porque a vida não gostava de mim, porque todas as pessoas tinham um pai menos eu, tudo isso me deixou amargo como filho. Essa revolta durou até quando comecei a conviver com famílias que tinham pais amáveis e passei a fazer campanhas, distribuindo pão e leite aos famintos, tive mais acesso às crianças e muitas com um passado pior do que o meu. Elas começaram a me alimentar. A minha amargura foi diminuindo e me deu uma vontade enorme de ser pai. Já que ele está com 16 anos, o que é mais difícil na criação de um filho adolescente? Entender o que eles não entendem. O João está em uma fase em que começou a me confrontar. Então, conversamos e batemos de frente. Como você fica quando brigam? Muito mal. Quando alguém me diz algo, tomo aquilo como definitivo e não devo ser assim. A vida não é esse ponto final. Muitas vezes, a vida é reticências. O João me ensina isso. É um pai rígido. Às vezes, acho que até demais. Se eu fosse mole, não criaria um filho, mas um futuro problema. Corremos o risco de dar tudo aos filhos, mas deixar o principal de lado, que é a educação. Aí, quando ele crescer estará perdido, pode virar um marginal, alguém que grita com você. E o João tem amor, respeito e medo por mim. Os filhos perderam o respeito e o medo pelos pais. Não falo de medo no sentido de aterrorizar a criança, mas dela conhecer os limites de até onde por ir, de saber que, caso ultrapasse esse limite, o pai agirá. O Espírito e Emmanuel Pel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No livro Encontro Marcado fala sobre os filhos em desarmonia com o lar. Provavelmente, conhecê-lo-ás no mais íntimo da alma. Os filhos diferentes. Conseguiste instruir os outros.
encaminhá-los para o bem com facilidade. Mas encontraste aquele que não se afina com os teus ideais. É um filho que não se erige à altura do padrão doméstico a que te elevaste, ou uma filha que te desmente a esperança. É possível hajas verificado a desvantagem quando já existe enorme distância do ente querido, harmonia familiar. Percebeste-lhe as falhas com a surpresa do cultivador, quando identifica uma planta de bela aparência que a praga carcome, ou com o desencanto de quem vê repentinamente comprometida a empresa levantada à custa de sonhos e canseiras de muitos anos. Quanto te observes perante um filho diferente, não te permitas inclinar o coração ao desespero ou à amargura. Ora e pede luz para o entendimento. O Senhor te fará reconhecer-te à frente do companheiro ou da companheira de outras existências terrestres, que o tempo ocultou e que a lei te oferece de novo a presença para que a tua obra de amor seja devidamente complementada. Jamais ergas a voz para acusar o filho problema, conquanto nem sempre lhe possas elogiar a conduta. Longe ou perto dele, segundo as circunstâncias do plano físico, ampara-o com tua prece, estendendo-lhe apoio e inspiração pelas vias da alma. Embora no dever de corrigi-lo, ainda mesmo quando te não compreenda ou te evite o passo, abençoa-o tantas vezes quanto te fizerem precisas, ensinando-lhe outra vez o caminho da retidão e da obediência, selecionando para isso as melhores palavras que as lutas da vida te hajam gravado no sentimento. Ninguém te pode penetrar a angústia e o enternecimento de pai e mãe, junto dos filhos que se fizeram enigmas. À vista disso, é natural que muitas vezes o teu procedimento diante deles assuma aspecto de exceção. Auxilia-o sempre, mesmo nos dias em que a saraivada de críticas humanas te assedia a cabeça, conchega-os mais brandamente ao regaço do teu espírito, sem que o verbo humano consiga expressar as sensações de teu amor ou de tua dor, ante um filho diferente. Sabes, no hino da alma, que ele significa o mais alto encontro marcado entre a tua esperança e a bondade de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de maio, por Feijão.